já leu. A Ana, ele dava um quinhão, quer dizer, uma porção. Essa porção aqui pode ser bens, pode ser também só na alimentação, ou pode também ter sido tarefas para ser executadas durante o culto, né? Aqui fala do que ele dava para ela executar, para ela fazer, para ela desfrutar. Para a Penina era mais de um, era quinhões ou porções, porque ainda mais a seus filhos e filhas. A Ana era um só, e fica claro quando quem escreve bota mesmo assim, porque Deus lhe cerrou amado, né? Então observa-se que ela no cenário, olhando para aquilo, a alegria de Penina, seus filhos, cultuando com alegria, e ela olha para ela, mas por que eu só posso fazer uma coisa? Por que eu só tenho um, Senhor? Por que eu não posso desfrutar dessa mesma alegria? Aleluia! Mas acabou o problema? Não, tem mais problemas. Observe que Ana, nesse texto aqui, ela é carregada de problemas e de sofrimento. O terceiro problema que enxerga está no verso 6. Ora, a sua rival. Dentro desse terceiro problema, eu separei em duas questões. A questão da rivalidade é muito séria. A rivalidade pode ser quase sempre que leva, né, à oposição, quando se persegue o mesmo objetivo e cada lado visa suplantar o outro. Dentro dessa rivalidade tem a competição de quem é melhor, quem dá filhos. Isso gera concorrência, disputa, emulação. Aqui tem um sentido de inveja, né? Então, já existia toda essa situação. Ainda vem Penina e agora confronta ela. Ela já estava com tudo isso na sua mente. E a outra começa a dizer: olha, você só ganhou um quinhão porque você não gera. Você só está nessa situação porque você é infértil, né? Então começa agora a disputa. Por quê? Se estavam as duas no relacionamento, todas as duas buscavam atender a expectativa, que era gerar filho para o seu marido. Mas uma conseguia produzir, a outra não. Logo, vinha de lá para cá uma conta e a outra recebia de maneira para se entristecer. E o texto diz que ela fazia isso para irritá-la. Observa agora o que é uma pessoa irritada, né? Que é a segunda questão dentro do terceiro problema. Uma pessoa irritada, ela demonstra um estado emocional de irritabilidade caracterizado por reações excessivas ou desproporcional a estímulos que normalmente não causaria tanta tribulação. Eu não sei se vocês já desenharam na cabeça de vocês aí o que seria uma pessoa irritada, que vive ali perturbando ou perturbada por alguém. Ela termina agindo de maneira inconsciente em alguns estados, porque seu emocional estava lá. Então toda palavra que vem, ela já tira, já sai se defendendo. Então observe que a ideia de Penina aqui era tirar Ana do centro. Então nós observamos mais essa característica de Ana, ou melhor, de Penina em relação a Ana, não é? Essa irritabilidade pode se manifestar através de impaciências, intolerância, né? Comportamento agressivo, descontrole emocional e outros sintomas. Uma pessoa que passa o tempo todo sendo irritada, sendo perseguida, né? Ela termina sendo destruída de maneira total. A sua mente começa a caminhar por caminhos diferentes. Sai do centro, sai do eixo. Seu emocional é complicado. Imagine isso.
Eu não sei se aqui tem algum irmão que já passou por isso, mas a gente já ouviu falar de pessoas que ficaram grávidas emocionalmente. O que é isso? É uma coisa natural, comum? Não. É claro que o emocional dessa pessoa estava destruído, né? Estava precisando de refazer e ela buscou um refúgio naquela condição. Isso é a consequência da irritação que menina causava em ela. A gente vai entender mais sobre isso porque a estratégia, né, era destruir Ana. Não era uma convivência natural de comum acordo. A ideia era destruir. Porque uma pessoa com a mente perturbada, com a mente desequilibrada, que condição ela teria para criar uma criança? Com seu emocional fragilizado, qual emocional ela ia ter? Imagine como seria sua ânsia, como seria, tudo nela ficou diferente, tudo nela ficou mais acelerado. Então, perdeu o sentido. Imagine a você querer comer uma comida, aos seus olhos está bonito, mas quando você bota o paladar, você não sente o paladar daquilo, você não tem prazer naquilo. Então, a estratégia é essa. E essa estratégia, essa estratégia de menina, a gente conhece essa estratégia. João 10 está revelado que o nosso adversário, ele não vem a não ser para matar, roubar e a destruir. Observe, se nós formos aplicar isso, quando eu assumo um papel de irritar alguém, de perseguir alguém, perturbar alguém, tirar alguém do centro, eu estou tomando o lugar desse rapaz aqui, de João 10. Olha só quanta coisa Ana passava. Imagine o contexto, além do contexto social que ela já sofria na sua cidade, na sua rua, com suas amizades. Imagine Ana numa roda de conversa com as amigas, Aí ela pulsava, só tive no templo, adorei, me derramei ao Senhor, e foi aquela bênção. Aí a amiga, seria tão bom que o Senhor te abençoasse se você tivesse uma filha, Aí traz toda a memória para ela de novo. Aí ela estava querendo esquecer. Aí alguém lembra ela de novo. E essa menina parece que ela era responsável por isso. Porque toda vez o texto vai dizer, por causa, ainda que ele amasse, mas por causa disso, ela só recebia pouca atenção. A sua porção era pouca. Então precisamos sempre imaginar, passear nossa mente por aquilo que aconteceu na vida dessa mulher. Mas o mais importante, aleluia, o mais importante é que ela não mudou o seu trajeto, não mudou o seu propósito, não mudou suas emoções a ponto de querer brigar com ela, nem com ela, dizer você não me ama, você diz que nós não me ama, precisamos dar união. A gente não vê um registro desse, mas a gente vê que com a alma amargurada, aleluia. Ela botava comida, ela não quer comer, não tem fome, mas ela se levantou e foi orar. Aleluia. E a vida dela ganhou um novo sentido, um novo ponto. Ela levanta, vai orar e começa a se derramar. Aleluia. O texto diz que ela não falava para ser audível a sua voz, mas seus lábios batiam e ela estava falando com Deus. Quando o profano, o sacerdote, confronta ela, mas mulher, ele já sabia da situação. Sabia que ela estava atribulada, atormentada, não estava viva, então isso estava desfazendo toda a sua imagem. E ele disse, mas rapaz, essa mulher foi buscar refúgio na cachaça. Essa mulher foi consolar seu coração no vinho, na bebida forte. E ele vai repreender
Repreende ela. E daqui a pouco ela diz: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. E o texto é engraçado que diz que as pessoas que fazem isso não é filha de Deus, é filha de quem? De Belial. Quem é Belial? Né? Belial é nosso adversário. Então, até dá um recado para quem quer defender, né? Porque Jesus multiplicou o vinho, ou transformou a água em vinho, querendo fazer uso. Ana está dizendo que quem faz uso disso é filho de Belial, então estou fora. Nós estamos fora da igreja de Cristo. Então observa aqui, aí ela começa, né, a dizer: não, eu estava apresentando toda a minha queixa ao Senhor, minha aflição, eu estava apresentando a Ele. E vai mais uma outra informação. Essas coisas íntimas que nós apresentamos a Deus, precisamos também ter uma certa vigilância com isso. Precisamos apresentar em silêncio, somente eu e Ele. O sacerdote, mesmo sendo um homem de Deus, não viu, não ouviu, não entendeu. E esse homem era tão homem de Deus, que quando ela revela para ele o que ela estava fazendo, ela diz: então o Senhor conceda. Aleluia. Glória a Deus. E ela sai de uma situação tão terrível e passa para uma outra situação muito vantajosa, né? Depois de tudo aquilo, aí ela volta. Efésios 6,12 diz que nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Ana entendeu isso. Essas palavras foram escritas muito tempo depois, mas ela já entendia que a luta dela não era comprimida. Ela já entendia que a luta dela não era comprimida. Não, a luta dela era uma coisa espiritual. E ela voltou para quem podia. E foi assim que ela venceu. E por fim, a partir do verso 20, está registrado que Ana deu à luz a Samuel. Aleluia. E assim Ana teve um registro do seu canto. Aleluia. Observe a leitura que a irmã fez aqui em Ageu 2, 9, 8, 9. Mas diz que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. De repente, observe agora qual é a situação de Ana agora. Depois que Ana falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor assim atender, lembrar de mim, atender o meu pedido e me der um filho homem, eu vou voltar para o Senhor. Aleluia. Olha só aonde é que estava a vitória de Ana. A vitória de Ana não estava no poder físico. A palavra, o poder de Ana não estava no poder da fala, porque ela nem falou. Ela não falou. O poder dela estava único e exclusivo em Deus. Talvez seja o problema da igreja do tempo presente. Nós estamos muito confiantes naquilo que a gente pode fazer, nos recursos ou meios que podemos usar para resolver determinadas situações. Esquecemos muitas vezes de Deus. Por quê? Eu quero que seja de imediato e eu imagino que se eu agir, vai ser rápido, mas se eu esperar em Deus, está no tempo dele. E quando ser no tempo dele, não seja o meu. Como eu falei, ano após anos, indo a mesma situação, fazendo a mesma coisa, passando pela mesma prova, ano após ano. Mas um dia o Senhor atendeu. Qual a diferença do Deus que atendeu a Ana para o Deus que nós servimos? Aleluia. Qual a diferença? Nenhuma. O que acontece é que nós queremos, nós achamos que temos a solução para tudo. Eu vou na minha igreja orando, mas daqui a pouco surgiu uma campanha em determinado lugar, aí eu vou lá, porque lá está tendo uma campanha, e aí eu vou receber. Quem disse? Não
apresse as coisas, deixa Deus fazer do modo Deus, aleluia. O tempo dele é melhor porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Eu gostaria que Deus me atendesse nas minhas petições